Olá, investir pensando nos dividendos, olha, para muita gente isso é quase um sinônimo de gerar renda. É a ideia de receber ali todo mês um dinheirinho das ações, quase como um salário. Parece simples, né? Mas será que é só isso mesmo? E se a história por trás desses pagamentos for, na verdade, bem mais complexa? É isso que a gente vai investigar aqui, desvendando os mitos e as verdades dos dividendos. Então, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Será que dividendo é uma espécie de ilusão? Eu sei, parece uma provocação, né? Mas essa pergunta é importante, porque ela força a gente a ir além do óbvio e entender o que de fato acontece com o dinheiro quando uma empresa decide pagar os acionistas. Mas antes de mais nada, por que todo mundo gosta tanto de dividendos? O que explica essa atração toda? A resposta, olha, ela é bem poderosa e tem mais a ver com a nossa cabeça, com psicologia, do que só com planilha e matemática. E o X da questão está justamente aí. Pensa só, receber aquele dinheiro pingando na conta, de forma regular, isso dá uma sensação de segurança, um conforto psicológico que é, nossa, imenso. É algo concreto, sabe? Como diz o Morgan Housel, essa previsibilidade toda acaba diminuindo a ansiedade e faz o investimento parecer muito mais seguro. Só que tem um porém, e esse é o ponto crucial. Esse conforto psicológico não quer dizer necessariamente que o retorno total do investimento vai ser maior. Fica com isso na cabeça. Ok, agora a gente entra na parte que, para mim, é a mais reveladora de todas. Aquela ideia de que o dividendo é um dinheiro novo, uma riqueza que surge do nada. Bom, esse é talvez um dos maiores mal-entendidos do mercado financeiro. O que acontece, na verdade, é uma grande transferência de valor. E essa definição aqui é a chave de tudo. Um dividendo, gente, não é um bônus mágico que a empresa cria. A origem dele é bem clara. É uma parte do capital que já existe dentro da empresa. O dinheiro só sai de um lugar, que é o caixa da companhia, e vai para outro, que é o bolso de quem investe. Simples assim. Não tem criação de valor nesse processo. O valor só muda de lugar. Para isso ficar ainda mais claro, vamos usar uma analogia bem simples. Imagina que uma empresa é como uma carteira, tá? E dentro dessa carteira, somando tudo que ela tem 100 milhões de reais. Beleza. E aí, o que acontece quando essa empresa resolve pagar dividendos? Digamos que ela distribua 5 milhões. Esse dinheiro sai da carteira. Então, de forma automática, o valor da empresa, que era 100, agora é 95. E os 5 milhões foram parar na mão dos acionistas. Mas aqui está o pulo do gato, o detalhe que muita gente deixa passar. O preço da ação da empresa é ajustado para baixo para refletir exatamente essa saída de dinheiro. No fim do dia, a riqueza total de quem investiu não mudou nadinha naquele momento. O que antes era valor na ação virou um pouco de dinheiro no bolso e uma ação que vale um pouquinho menos. Foi só uma troca, uma transferência. E olha, isso não é nenhuma ideia maluca ou teoria da conspiração, viu? Pelo contrário, é um dos pilares da teoria financeira moderna. Lá em 1961, dois economistas, Modigliani e Miller, provaram isso. O que eles disseram foi basicamente o seguinte: num mundo ideal, sem impostos e outros custos, a política de dividendos de uma empresa é irrelevante para o valor total dela. O que realmente importa, o que gera valor, é a capacidade da empresa de dar lucro, e não o que ela faz com esse lucro depois. Ok, com isso em mente, a gente começa a enxergar os perigos de olhar só para os dividendos. Existe uma cilada bem famosa no mercado, que é a tal da armadilha dos dividendos. E essa armadilha geralmente começa com a métrica mais famosa de todas, o dividend yield. A conta é super simples, mas como a nossa análise mostra, essa talvez a medida mais mal interpretada do mercado. E o motivo é simples, ela pode enganar, e enganar feio. Olha só que interessante, um dividend yield nas alturas parece uma maravilha, não é? A promessa de um bom retorno, mas por trás disso pode ter um perigo enorme. É que a conta do yield é o dividendo dividido pelo preço da ação. Então, se o preço da ação está despencando, o que acontece com o yield? Ele sobe, só que sobe de forma artificial, ou seja, um yield muito alto pode ser na verdade um baita sinal de alerta, mostrando que o mercado não está nada otimista com o futuro daquela empresa. E essa é exatamente a essência da armadilha. Muitas vezes empresas que estão com problemas sérios, com o negócio indo de mal a pior, fazem de tudo para manter os dividendos altos. Por quê? Para tentar segurar os investidores. Só que isso não se sustenta para sempre. Uma hora o caixa seca, a empresa é forçada a cortar o dividendo e aí o preço da ação desaba. É a receita do desastre. Tá, então se pagar dividendo não cria valor, qual é a outra opção? Bom, isso leva a gente para uma das decisões mais importantes que a gestão de uma empresa pode tomar. O que fazer com os lucros? Distribuir para todo mundo ou reinvestir para crescer?
É uma verdadeira encruzilhada estratégica. De um lado, a empresa pode pegar o lucro e devolver para os acionistas na forma de dividendos. Do outro, ela pode pegar essa mesma grana e reinvestir nela mesma. Sabe? Comprar máquinas novas, investir em tecnologia, pesquisa, enfim, crescer o negócio. Para ilustrar, vamos imaginar um caso hipotético. Pense em duas empresas. A empresa A, que a gente pode chamar de apagadora, distribui praticamente todo o lucro que gera. Já a empresa B, a crescedora, faz o contrário. Ela segura os lucros e reinveste tudo, conseguindo um retorno bem alto nesse reinvestimento. E o resultado disso no longo prazo é impressionante. O gráfico deixa bem claro o poder dos juros compostos. A empresa B, por estar sempre reinvestindo em projetos que dão um bom retorno, acaba gerando uma riqueza total muito, mas muito maior com o passar do tempo. É que o reinvestimento funciona como um acelerador para o valor da empresa, algo que a simples distribuição de dividendos não consegue fazer. E vale lembrar de uma coisa importante. Dividendo não é o único jeito de uma empresa devolver dinheiro para os acionistas. Existe também a recompra de ações. Funciona assim. Se a empresa acha que as suas próprias ações estão baratas, ela pode usar o dinheiro do caixa para comprar essas ações no mercado. Com isso, o número de ações circulando diminui e, em tese, o valor de cada uma das que sobraram aumenta. Certo. Mas e aí, como é que os investidores profissionais, os gestores de grandes fundos, olham para tudo isso? Bem, eles não ignoram os dividendos, de jeito nenhum, mas eles analisam a coisa toda dentro de um contexto muito, muito mais amplo. O foco principal é sempre no retorno total. E o que é isso? É a soma de duas coisas, a valorização da ação mais os dividendos que foram pagos. O dividendo é só uma parte dessa conta, e muitas vezes nem é a parte mais importante. Então, em vez de ficar só de olho no yield, um analista profissional vai fundo. Ele vai fazer um check-up completo da saúde da empresa. Vai ver se o dividendo é sustentável, se a empresa dá lucro de verdade, se não está distribuindo mais dinheiro do que deveria. Vai olhar se ela tem vantagens contra os concorrentes e se as dívidas estão sob controle. E com isso, a gente chega na conclusão mais importante de toda essa nossa conversa. O ponto crucial é o seguinte: o objetivo não deveria ser caçar dividendos por si só. O objetivo deveria ser encontrar negócios excelentes, porque um dividendo gordo, saudável e que cresce com o tempo, ele não é a causa, ele é a consequência de uma empresa que é fantástica, que gera muito valor ano após ano. E para fechar, fica uma reflexão. Qual é o objetivo principal de um portfólio de investimentos? É gerar uma renda constante, aquele fluxo de caixa periódico, mesmo que isso signifique um crescimento menor do patrimônio total no futuro? Ou será que o foco deveria ser em maximizar a riqueza lá na frente, no longo prazo? Olha, não tem resposta certa ou errada aqui, mas entender como os dividendos realmente funcionam, bom, esse é o primeiro passo e o mais importante, para alinhar a estratégia de investimento com os próprios objetivos. É isso. Obrigado pela companhia.